de todas as provocações que foram feitas, a proposta da Eval a elaborar e preparar este evento é o nosso primeiro e a gente imagina que a gente deve ter uma sequência desses eventos ao longo do ano, é justamente apresentar algumas respostas para alguns dos desafios que foram colocados aqui pelos especialistas de saúde. Saúde está em crise? Nós vimos aqui algumas coisas relacionadas a um grande desafio financeiro. E independente do tamanho da instituição que hoje vive, é um desafio muito grande a questão dos orçamentos. Cada vez mais os custos aumentam, e isso a gente está falando de saúde privada, que sofre bastante com isso, mas também de saúde pública. Isso não só no Brasil, mas a gente também encontra um cenário em outros países, e aqui eu trago só alguns exemplos do crescimento em função dos custos de tratamento, em função de vários outros fatores que têm levado a um quase colapso nessa relação que existe entre um prestador, um operador, um beneficiário e o próprio sistema público. Um outro desafio que a gente encontra dentro da saúde é a dificuldade de um diagnóstico mais rápido. Será que nós não temos ferramentas ou tecnologias ou processos que poderiam, de alguma maneira, auxiliar que pessoas tivessem acesso a um diagnóstico de uma forma mais rápida? Esse é um exemplo fora do Brasil, né, num país europeu, que aqui tem questões também, né, muito mais amplas e profundas do que a gente consegue discutir aqui em termos de tecnologia, mas dificuldade de língua. Numa dificuldade de língua, o paciente não consegue ter um tratamento num tempo adequado pela dificuldade ali do seu atendimento, numa questão de um público imigrante que precisa ali de um atendimento. Isso sem falar na satisfação do paciente. Nós vimos aqui, a doutora Paula trazendo aqui exemplos muito práticos e objetivos da carga de trabalho que o profissional de saúde hoje passa, e muito bem colocado, não só o profissional médico, mas também o profissional enfermeiro. Existe um turnover altíssimo dentro das instituições, dentro da categoria, que de fato pelo nível de estresse, pela pressão e pela falta de recursos que muitas vezes esse profissional se vê para tomar decisões que vão impactar na minha, na sua saúde, na saúde de um amigo, na saúde de alguém muito próximo. E esse nível de insatisfação, ele vem aumentando, tanto por quem cuida e também por quem é cuidado. E quando nós estamos diante de uma nova tecnologia, e o pessoal gosta de usar a palavra disrupção de uma forma, às vezes, até com pouca responsabilidade, né? Nós não temos esse costume, porque a disrupção ela não provoca só fazer uma coisa nova, mas é completamente diferente de como ela era feita. Exige uma mudança de mentalidade, existe uma mudança de comportamento. Aí sim a gente pode falar de disrupção, mas até lá, diante de alguns dos problemas que a gente hoje encontra dentro do setor de saúde, nós acreditamos, e por isso que nós estamos promovendo hoje esse encontro, né, o nosso primeiro simpósio aqui, EvalMind, que algumas dessas ferramentas elas podem, se não resolver por completo, diminuir uma boa parte destes problemas de tempo de tratamento, de qualidade de quem cuida, qualidade de quem é cuidado, e no final a gente também entende que existe uma carga de processo de trabalho que vai resolver muitas questões relacionadas a custo. O Dr. Caio trouxe, eu não estou vendo muitas coisas aqui relacionadas a custo, a gente espera hoje poder apresentar algumas coisas interessantes para vocês. E parece que o mais interessante é que a inovação ela passa por aquilo, poxa, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não vi que uma simples base de dados de vários sistemas que podem ser correlacionados diminuiria a minha fila do tempo de atendimento dentro do meu hospital? Como é que eu não vi que eu posso fazer uso de uma tecnologia capaz de poder capturar as mesmas informações que alguém gastaria horas digitando para que eu pudesse ter mais tempo do profissional médico ou do profissional enfermeiro na frente do seu paciente para que ele possa dar um atendimento melhor? Então, é nesse campo que a gente acredita que existe a área da inovação. Mas isso vai exigir de nós uma mudança.
Eu gostei do que a doutora Paula também falou. Bom de falar depois é que a gente vai pegando, né, os bons exemplos de cada um. Existe uma mudança de cultura. Nós tivemos, né, mais uma edição da RIMS, há 2 semanas atrás, e durante uma das apresentações, o diretor global da RIMS Internacional trouxe assim, olha, quem não estiver falando de IA, não sei sobre o que está falando, porque está todo mundo falando de IA na saúde de alguma maneira, então não é simplesmente falar de alguma coisa por falar. Exige de cada um de nós que estamos dentro do setor uma mudança de mentalidade. Ele até trouxe uma equação antiga. Ele fala assim, de uma tecnologia nova em um processo organizacional antigo, vai ser uma organização antiga com alto custo. Acho que muita gente deve ter visto essas publicações aí na internet. Então, qual que é a ideia? Qual que é a base? O que que nos move? O que faz com que a EVAL hoje esteja aqui promovendo esse encontro com profissionais com tanta experiência? É forçar, é contribuir de alguma maneira a ter uma mudança de mentalidade, principalmente em relação aos seus processos. E onde a inteligência artificial pode trazer ganhos efetivos dentro do dia a dia do seu hospital, da sua clínica, do seu processo de trabalho. Mudança de cultura, ela vai exigir de nós, muitas vezes, um exercício que talvez você não esteja tão disposto a trabalhar. Eu não sei se alguém já ouviu. Quem já ouviu falar da mentalidade de caranguejo? Né, eu sou lá de Santos, então às vezes a gente vai lá e pega lá os caranguejos, coloca num balde. Quando um tenta sair, você já viu o que o outro faz? Ele vai lá e puxa a perna do outro e volta para o balde. O outro tenta sair e puxa para o balde outra vez. Então tem alguém com uma ideia brilhante dentro do departamento para falar, e se a gente colocasse IA dentro desse processo? E a gente, vai lá, tenta. E aí a pessoa tem todo um trabalho, tem todo um esforço, faz uma conexão com dados e no primeiro caso ele vê que não deu certo. Desiste, tá vendo? Eu falei que não ia dar certo. E aí acaba voltando e todo mundo trabalhando com aquela mentalidade antiga. Então a nossa provocação aqui nós temos condições de fazer uso dessa ferramenta para trazer um ganho realmente efetivo para as instituições de saúde. Nós temos que trabalhar uma mudança de cultura e ela precisa ser colaborativa. E a melhor forma de fazer isso é tentar envolver as pessoas e nós vamos errar muito, até que a gente consiga no final ter um resultado ótimo e é esse o nosso objetivo aqui. Como é que a gente começa então a abordagem da EVAL? Primeira coisa, a gente pensa num problema. Quando você quiser trabalhar com um projeto de IA, e essa é a metodologia que a gente tem trabalhado nos hospitais que nós já estamos desenvolvendo, você precisa descrever quando, quem, por que ele acontece e ele é relevante? Esse é um problema real que merece a atenção de uma nova abordagem? Como que eu resolveria esse problema sem usar IA? Nós tivemos um caso de uso num hospital que foi muito interessante, que uma das soluções para a solução do problema era trocar toda a equipe de call center por médicos. Eu resolveria sem IA, mas é viável? Eu consigo colocar 50 médicos num lugar para fazer agendamento de consulta? Se a gente está falando de custo, de atendimento, de burnout, não é o caminho. Então, alguns problemas nós precisamos e devemos, e a gente vai utilizar a IA para esse caso. Outros casos talvez não seja interessante. Então, você precisa fazer essa crítica. E aí, quando você pensa em usar a IA, qual vai ser a solução? Mas não simplesmente usar ferramentas. Isso aqui que é legal. E essa aqui é a abordagem da EVAL. Eu não estou falando de ferramenta. Lembra que no começo da conversa a gente trouxe a necessidade de uma mudança de mentalidade? Então, se o teu processo está bem descrito e você sabe quem são as pessoas que vão ser impactadas, aí eu começo a pensar como a IA pode interferir dentro desse processo. E lá no final, a gente vai falar de uma ferramenta. Tem alguma coisa nova aqui? Pessoas, processos, ferramentas. É novo para alguém? Não. Mas são uma abordagem antiga, mas com uma nova mentalidade, uma nova cultura, eu consigo trazer o resultado. Depois, quem são as pessoas que eu quero atingir? É um departamento financeiro, é um departamento de recursos, é um departamento de recursos humanos, é um departamento médico, é a enfermagem? Qual a área, qual o setor que vai ser impactado pelo uso daquela ferramenta? Quinto, e extremamente importante,
no uso e na adoção de IA, e principalmente na IA responsável, a gente vai ver também logo mais uma apresentação sobre segurança, nós temos uma dependência muito forte de dados. Não tem como falar de um projeto de inteligência artificial sem a abordagem de dados. E se você não tem claramente, dentro daquele processo, quais são as fontes de dados necessárias para o resultado, você não vai atingi-lo. Sem contar a necessidade que você tem de trabalhar os aspectos de segurança para a integração desses dados. E aqui talvez a gente esbarre em alguns pontos que nós também vamos ter que vencer culturas, e não só dentro das nossas empresas, que é a interoperabilidade. Existe, infelizmente, uma indústria que ganha com a ineficiência. Quanto mais ineficaz essa indústria é, mais recursos ela ganha. Como nós vamos lidar com isso? Nós acreditamos na Eval que um dado de qualidade é um dado que é padronizado, interoperável e útil dentro da organização, independente do sistema. Nós não podemos aceitar, com tantos artigos como foi apresentado, que a adoção de prontuário eletrônico, que resolve tantos problemas lá da área financeira, fique restrito à área financeira. Nós estamos falando de um registro médico, eletrônico, de um paciente, custodiado por uma instituição de saúde. A palavra financeira nem aparece dentro desse contexto, mas é para isso que ele foi criado. Mas nós precisamos, então, trabalhar com uma forte integração de dados de forma interoperável para que a gente, então, atinja esse resultado. E aí sim eu começo a pensar em ferramentas. E aí a gente tem modelos. Esses modelos podem ser embarcados nos sistemas que você tem e, na grande maioria das vezes, você vai precisar lançar mão de uma plataforma que integra esses sistemas. Quem aqui trabalha em alguma instituição, é prestador em instituição, tem ideia da quantidade de sistemas que rodam dentro de um hospital hoje, de pequeno, de médio, de grande porte, nem se fala? A gente fala muito do sistema de prontuário, mas tem instituições que rodam 50, 60, até 80 sistemas orbitando com bases de dados independentes, gerando N dificuldades de integração desde o dado demográfico, quem é a pessoa, quem é o profissional, quem são os dados que estão sendo trabalhados, e esses sistemas não se conversam. E aí a gente tem uma grande ineficiência. E a ideia é que a gente consiga, através de uma plataforma, embarcar dentro dessa unificação de dados o resultado que a gente definiu lá no começo, colocando a IA por princípio, por design de projeto, e não como alguma coisa que a gente só vai colocar como uma ferramenta. Ou seja, não vai ter uma lojinha, né, do tipo, qual IA você quer? Como eu já vi algumas palestras, você quer usar Google ou Gemini, e aí você simplesmente vai escolhendo e adotando, isso não vai dar certo. E no final, você vai ter então condições de poder avaliar se aqueles indicadores que foram definidos no início do seu projeto realmente estão trazendo o resultado que você espera. Nós vimos uma economia de 37 segundos, né, no caso de um suporte à decisão diagnóstica que pode realmente salvar uma vida, mas existem inúmeros outros processos dentro do hospital que a gente consegue reduzir tempo de forma absurda. E aí, então, a nossa proposta é apresentar para vocês hoje o que é o Eval Mind Care. Eu acho que eu vou mostrar um vídeo que vai exemplificar isso de uma maneira mais rápida. A rotina dos médicos é cada vez mais sobre burocracia. Enquanto escutam o paciente, precisam anotar informações, preencher sistemas e garantir que nada fique para trás. Mas será que isso não tira o foco do que realmente importa? Apresentamos o Eval Mind Care, a inteligência artificial que escuta a consulta. Transcreve automaticamente. E ainda gera insights valiosos para apoiar a tomada de decisão médica. Com o Eval Mind Care, você tem transcrição automática, sugestões de perguntas, diagnósticos e exames em tempo real. Bom dia, Vanessa. Como posso te ajudar hoje? Doutor, estou com dores nas costas há alguns dias. Onde exatamente sente a dor? Na parte baixa do lado direito. Entendo. A dor irradia para a perna? Não, fica só nas costas mesmo. Você notou se a dor piora com algum movimento específico? Sim, ao me agachar. Certo. Vamos fazer um exame físico para avaliar melhor. A plataforma também permite gerar resumos de consultas e documentos em
formatos pré-definidos, além de oferecer suporte ao padrão HL7 FHI-R. Com o EvoMind Care, médicos recuperam tempo e focam no que realmente importa, o paciente. Preciso, eficiente e integrado ao seu fluxo de trabalho. Esse é um exemplo de como a nossa plataforma consegue trazer parte resolver parte dos desafios que a gente apresentou aqui no começo. E para a gente finalizar, eu quero mostrar um pouco do diagrama. Quando a gente fala de adoção de AI, daqueles princípios, você entenda que devido à complexidade dos sistemas, da quantidade de ambientes que você pode ter dentro de uma estrutura hospitalar, a adoção de IA dentro daquele modelo de pensamento onde você define qual é o parâmetro, qual é o problema que quer resolver os indicadores, vai exigir da sua equipe não só de TI, mas de todas as áreas dentro do hospital, quando você tem um processo definido, a integração, seja a partir de uma API, seja a partir de um chat, a integração com diversos modelos de dados, conteúdos em formatos de documentos, dados estruturados ou não, sistemas de bancos de dados, e as saídas, elas também precisam oferecer a capacidade de você entregar os diversos modelos que cada um desses processos vão exigir da sua instituição. Então, aqui no caso, eu posso ter saída de arquivos, saída de documentos. No caso de uma transcrição de consulta, você tem laudos, você tem anamnese que volta para o sistema, você tem boletins e uma série de documentos que a plataforma pode entregar para você. E, além dessa integração com os diversos sistemas, a gente aqui também fala da interoperabilidade, fazendo com que todos esses dados sejam armazenados dentro de um padrão aberto e seguro, e aqui é o HL7 FHIR. Nós acreditamos que, uma vez o dado sendo interoperável e disponível para a instituição, é o que de fato vai dar a capacidade de você produzir novos insights e a capacidade também de você poder resolver novos casos de uso dentro da sua instituição de saúde. Acho que eu falei um pouco dos casos de uso, falei da nossa proposta, falei do modelo. Agradeço aí a atenção de vocês. Passo a palavra agora para a Carol.